Dando prosseguimento à matéria de História, página 16, sexto assunto, a Idade Obscura da Igreja. Então, de 590 a 1294. Esta fascinante era da história da Igreja medieval pode ser dividida em dois períodos principais: a ascensão do papado de Gregório I a Gregório VII em 590 a 1050, e a era do papado absoluto de Gregório VII a Bonifácio VIII, 1050 a 1294. Muito bem. A ascensão da Igreja Católica Romana. No Oriente, somente na Síria, 10.000 prédios da Igreja Católica grega foram destruídos ou tornaram-se mesquitas muçulmanas. Nesta época, as igrejas de Tertuliano, Cipriano e Agostinho do norte da África foram praticamente erradicadas do islamismo. Somente o salvamento miraculoso da Europa, com o triunfo do famoso Franco Carlos Martel em Tours, em 732, preservou as igrejas latinas ocidentais do mesmo destino sofrido pelas igrejas gregas orientais sob o golpe esmagador do islamismo. Então o islamismo tomou conta naquela época das igrejas e foi um verdadeiro desastre, como sabemos. No Ocidente, a queda final do Império Romano em 476, diante dos bárbaros teutônicos, realmente infundiu nova força e vitalidade no exaurido cristãos arianos, e com o passar do tempo, um número considerável se tornou católico, o que por fim aumentou grandemente o poder do paladino do catolicismo ocidental, o bispo de Roma. No ano 700, houve a conversão das tribos germânicas ao catolicismo, e aos reis francos Pepino, Carlos Magnus fizeram grandes concessões de terra os estados papais ao bispo de Roma. O catolicismo estava agora ainda mais saturado, com um grande número de pessoas não convertidas à idolatria e idólatras, que na verdade trouxeram consigo para dentro do catolicismo uma nuvem negra de opressão demoníaca e de atividades dos espíritos malignos que agravariam seu declínio da Igreja obscura. Essas massas normalmente convertidas substituíram sem paganismo por símbolos cristãos. Ao invés de adorarem seus deuses pagãos, eles agora veneravam imagens relíquias. Então era uma mudança total, né? Eles começavam a adorar imagens, relíquias, né? E isso foi uma mudança grande. A Mãe de Deus, anjos, mártires e santos. A prática apostólica de orar em favor dos santos degenerou-se em oração aos santos. O fetichismo pagão foi substituído pela adoração de relíquias.
os ossos dos mártires, suas roupas. A principal relíquia sagrada era a cruz de Cristo, que dizia-se que Helena, mãe de Constantino, teria descoberto em Jerusalém em 356. Peregrinos devotos vindo de Jerusalém carregavam pedacinhos da cruz para todo o império, e como o tempo chegou e havendo pedacinhos suficientes para várias cruzes, então, meio que eles tinham de ter seu ficismo, agora dividiram a cruz, que na verdade dava-se para muitas cruzes, não uma cruz somente. Já consideramos o enigmático Leão o Grande do século anterior, 440 a 461. A sua luta pela supremacia sobre os outros patriarcas da Igreja, a sua vasta reivindicação pela suprema liderança nas igrejas católicas. Gregório I, que seguiu a mesma linha um século e meio mais tarde, tem sido apropriadamente chamado o último dos bispos romanos e o primeiro dos papas romanos, e como tal ele marca o início da ascensão do papado medieval da Terra. Ele, como leão, é um enigma espiritualmente falando. Ele se opôs ao título do Bispo Universal, dando ao João, o patriarca de Constantinopla, assumindo em vez disso para si o título de servo dos servos de Deus. Em seguida ele considerou a si mesmo o vigário de Cristo na terra, ou seja, como vigário de Cristo, se tornando a pessoa mais importante aqui nessa terra, tomando a posição de Deus. Em 752, Pepino II, o Breve, foi coroado rei pelo representante papal, e no dia de Natal do ano 800, a Igreja de Pedro em Roma, o Papa João III coroou Carlos Magno imperador do Santo Império Romano, um ato que pontífices romanos usariam nos séculos vindouros como um argumento para sua reivindicação de autoridade suprema sobre todos os reis e reinos da terra. Amém, Tiago?